É interessante observar como muitas vezes nos relacionamentos temos a sensação ou temos a experiência de que, independente do parceiro, independente da pessoa, e de certa forma parece que algumas questões não mudam, que algumas questões se mantêm as mesmas dificuldades ou empecilhos. Nós, quando olhamos pelas constelações sistêmicas, nós percebemos que muitas vezes são padrões sistêmicos que estão dentro do sistema familiar, que se repetem de uma relação para outra, e que é necessário realmente um esforço de consciência, de clareza, para não se repetir o mesmo movimento a nível da relação a dois. Então, a astrologia também nos permite compreender melhor o que nós esperamos de um relacionamento. Quando um casal se aproxima para fazer uma consulta astrológica, é interessante a maneira como a dúvida, a insegurança aparece, e eu sempre pergunto o que se espera desse relacionamento. O relacionamento pode ser uma sociedade, pode ser uma amizade, pode ser viajar juntos, pode ser um relacionamento afetivo, de fato, que é o que a maioria das pessoas busca. Então, é a grande pergunta: o que você deseja, o que você quer de um relacionamento? É importante entender como o mapa astrológico nos ajuda, da mesma forma que a constelação familiar, a compreender qual é o vínculo, o que está por trás dessas relações, que nós não percebemos, que é inconsciente, que se repete a cada situação. Então, nós temos elementos interessantes no mapa astrológico. A casa 1 e a casa 7, o eu, a minha persona, e a casa 7, o outro, o que espero do outro, o que o outro espera de mim. Então, aqui já é o primeiro passo para compreender essa dinâmica do relacionamento. Em seguida, nós temos o Vênus, que é o planeta feminino, o planeta do amor, do sentimento, das escolhas. Relata, simbolicamente, que tipo de escolhas nós preferimos, nós privilegiamos fazer a partir do nosso mapa astrológico. Então, a Vênus, ela é o planeta que representa o amor, representa a beleza, representa a estética, mas representa também aquilo que me traz prazer, aquilo que eu escolho, que eu sinto. Então, nós temos o feminino, Vênus, e o masculino, Marte. E o Marte vai nos colocar uma indicação simbólica de como nós agimos, de como nós nos lançamos em busca daquilo que desejamos. Então, a Vênus é o desejo, a escolha, Marte é a ação em função desse desejo, dessa escolha. E muitas vezes pode haver, então, uma indicação de que o movimento que eu faço não está realmente de acordo com aquilo que é o verdadeiro desejo. É algo que eu improviso, ou que não levo até as últimas consequências, ou tenho insegurança para agir. Enfim, todas as características que podem estar envolvidas com Marte, com a libido, com a sexualidade, com o desejo que é apresentado pela Vênus. A Lua é muito interessante, porque a Lua sempre é o lado que nos traz conforto, é a relação. A Lua nos revela simbolicamente a relação da primeira infância com a mãe, com a maternidade, com o nascimento. E a Lua, então, vai, de certa forma, indicar o que nutre a pessoa, qual é a nutrição, o que alimenta a pessoa, o que ela se sente confortável, alimentada, acolhida. E conforme essa Lua, conforme o signo, os aspectos, ela vai indicar o que realmente, não só pela beleza de Vênus ou pela atração, mas o que além disso, o que mais profundamente vai me trazer conforto num relacionamento a dois. Então, alguns exemplos, por exemplo, uma Lua em Escorpião, o que vai trazer conforto para ela num relacionamento é a profundidade, a intensidade, às vezes até algo um pouco dramático. Uma Vênus em Libra, por exemplo, que é o próprio signo da Vênus, vai indicar que o que atrai essa pessoa é a beleza, é o equilíbrio, é a harmonia, é a conversa, é a comunicação. Mas pode ser também que essa pessoa com a Vênus em Libra, ela escolhe, ela deseja isso. Essa é a escolha, isso que a atrai, mas pode haver uma insegurança, porque a Libra é a balança, qualquer ventinho, né? Qualquer movimento na balança, ela muda o equilíbrio, né, dos pratos da balança. E é óbvio que nós temos que ver não só numa pessoa, mas temos que ver a outra pessoa. Então, como Vênus de um conversa com a Vênus do outro, a Lua de um conversa com a Lua do outro, Marte de um conversa simbolicamente
com uma arte da outra pessoa. E é isso que uma consulta astrológica de sinastria, de relacionamento, nos ajuda a compreender. Entender a sua própria dinâmica e, quando é um casal já formado, um casal de namorados ou de casamento, compreender a dinâmica do casal, quer dizer, a dinâmica de um, do outro, como essas questões estão presentes na relação, o que é possível compreender, trazer consciência e transformar, mudar, criar uma condição mais favorável, porque muitas vezes nós entramos numa culpa, é a minha culpa, eu que não consigo, eu que estou sempre errado, eu que faço os relacionamentos não prosperarem. Não é bem assim. É necessário um pouco mais de consciência, de compreensão do que é um relacionamento, do que é uma dinâmica, do que é dar e receber uma relação. Não é só a sexualidade, não é só a beleza, não é só a questão econômica, mas é interessante, é importante compreender essa dinâmica, inclusive no campo sistêmico, porque pode haver, além desses fatores que a astrologia indica, pode haver questões mais profundas relacionadas ao sistema familiar que estão atuando inconscientemente na pessoa ou no casal.